Gravando. Hoje tenho a honra de trazer de volta aqui a sala da Távola Redonda aqui do Rei Arthur, o seu padrinho-mor, Jacó Pinheiro Goldberg, mineirinho de Juiz de Fora, terra de Henrique Argris, local onde o Bolsonaro sofreu a famosa facada do Adélio Bispo. Juiz de Fora. Juiz de Fora, afinal de contas, o Jacó Pinheiro Goldberg está aqui há algumas horas de chegar aos 88 anos de idade. E aí eu começo lhe perguntando do seu berço, Jacó. Uma honra tê-lo aqui de novo, uma honra tê-lo entre os meus amigos. E eu quero saber o seguinte: o juiz é de fora da onde? O juiz de fora é Rio ou é Minas, afinal? Você sabe que essa história de Juiz de Fora ela é altamente emblemática, né? Porque a ideia era de que a cidadezinha não tinha o juiz. Portanto, tinha que trazer, se eu não me engano, era de Matias Barbosa, mas de uma das cidades vizinhas, um juiz para poder decidir as causas e, enfim, exercer a magistratura na nossa cidade. E daí é que teria, e que adveio, né, o nome de Juiz de Fora. Mas o fato é o seguinte: você traz uma pergunta que é essencial. Como explicar que aquela cidade tem um papel tão importante na história do Brasil? Começa com o primeiro apelido de Manchester Mineira. Mas, politicamente, culturalmente, Juiz de Fora sempre teve um papel de destaque. Teve um papel saliente em vários momentos, em vários processos sociológicos. Agora, no meu caso específico, Neumann, eu nasci em 1933, né? Você, naturalmente, conhece aquele livro, que é uma obra-prima do John Fante. O 1933 foi um ano ruim. É uma obra-prima do John Fante. E, realmente, 1933 é o ano no qual Hitler assume o poder na Alemanha, com todas as implicações e repercussões no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive em Minas Gerais, inclusive em Juiz de Fora. Nós sabemos que foram aí umas décadas complicadas, as décadas que marcaram o reinado de Getúlio Vargas, né? Com as suas oscilações que foram de direita e esquerda, como acontece frequentemente na política brasileira, e ninguém melhor do que você para notar isso. E Juiz de Fora era um microcosmo de tudo isso. A gente ia para a Rua Raufeld, essa aí, a rua central da cidade, onde aconteceu lá a facada com o presidente Jair Bolsonaro, para comprar os jornais e acompanhar a tribuna da imprensa do Carlos Lacerda e a última hora do Samuel Weiner. Uma disputa jornalística que já antecipava esse racha brasileiro, e, entre aspas, entre esquerda e direita, e eu não concordo que esse racha tenha essa característica, eu acho que é muito mais complexo do que isso, né? E, não é, inclusive, não sei o que você acha, Neumann, mas eu não acredito que nós sejamos dois Brasis, não. Nem que seja um Brasil dividido em duas partes. Eu acredito que nós somos uma só nação, e uma nação continental com destino extraordinário, mas uma nação sofrida, não é, Neumann? Uma nação espoliada, né? Fizemos muito sacrifício e tivemos grandes vitórias para isso. Heróis como o Barão de Rio Branco, né? A anexação, Plácido de Castro, a anexação do Acre, né? As vitórias lá setentrionais e tal, né? Mas me diga uma coisa: como é que é o seu fardo carregando esse nome
tão emblemático para toda a civilização judaico-cristã, que é o nome do patriarca Jacó? Eu diria para você o seguinte, esse nome é incrível, né? Como você tem um feeling jornalístico realmente extraordinário, realmente de verdade extraordinário. Eu acho que você é um sujeito amado, admirado, detestado, mas existe consenso de que você é um jornalista extraordinário e um intelectual de primeiríssima ordem. Você vai direto ao ponto. Tanto Freud quanto Lacan dão uma importância muito grande ao nome, ao significado, ao peso, à responsabilidade e às repercussões psicanalíticas na personalidade do indivíduo, do nome que ele carrega. E Jacó teve esse sentido para mim. Você imagina um moleque numa cidade do interior de Minas Gerais, há coisa de 75 anos atrás, mais ou menos, com o nome de Jacó. Olha, Juiz de Fora, naquela ocasião, era uma cidade majoritária, esmagadoramente católica. Mas, pouco a pouco, missionários protestantes norte-americanos, principalmente metodistas, criaram um grande centro cultural, nucleando o Instituto Granberry, onde estudou o Itamar Franco estudou comigo, foi meu colega, lá no Granberry. O Granberry foi uma forja de líderes, tanto de esquerda quanto de direita no Brasil. Mas lá se marcou um início de um movimento evangélico de matriz norte-americana importantíssimo. Então, eu sofria duas grandes influências. Na minha casa, a influência dos meus pais, os dois imigrantes judeus do leste europeu, da Polônia, né? De antes da guerra, vieram antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Uma formação judaica, religiosa, cabalística, mística. E no colégio, diariamente, eu tinha 1 hora de aula de evangelho, 1 hora de aula de protestantismo, de cristianismo. Há um tempo atrás, inclusive, o Percival de Souza me convidou para fazer uma conferência numa igreja do Percival sobre educação cristã. Do mesmo jeito que D. Paulo Evaristo Ars me convidou lá para trás para falar no Seminário Paulo-Puritano, aí no Ipiranga, sobre religiosidade cristã. Então, eu tive esse privilégio, desde sempre, de ter uma formação religiosa multifacética. Eu não gosto da palavra ecumênica, porque eu acho que é mais do que isso. E, posteriormente, eu fui escolhendo outros caminhos. E é muito interessante, porque você me perguntou, e esse nome, Jacó e coisa e tal? E aí eu acabei me lembrando agora de... Tinha um jornalista aí, o Neumann, que, por uma série de razões, esse sujeito havia cismado comigo. E um dia ele escreveu na Folha de São Paulo um artigo no qual ele me criticava, dizendo que o meu nome... Ele dizia que a importância que ele achava que eu tinha nas fantasias paranoides dele, se devia à sonoridade do meu nome. Ele dizia Jacó Pinheiro Goldberger, é um nome sonoro. E ele criticava, dizendo como é que eu ficava falando sobre religião, já que eu não era sacerdote. É isso. Que é isso, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Eu li a Bíblia, rapaz. E eu obedeço ao mandamento. Sereis um povo de sacerdotes. Quando alguém me pergunta, mas afinal, você é advogado, assistente social,
psicanalista, tem formação militar, coisa e tal. No fundo, eu sou um sacerdote frustrado. Eu dei uma entrevista para o Luiz Fernando Imediato, chamava O Jogo da Verdade, não sei se foi por Imediato ou por Boris Casoy, agora não me lembro. E teve uma psicanalista que virou e falou: ô Jacó, eu desconfio muito de você, eu acho que você é meio messiânico. Eu falei: pois não desconfie, tenha certeza. Eu sou sim. Eu acho que sem espiritualidade, sem religiosidade, a psicologia, a medicina, as ciências sociais, as ciências humanas perdem o significado. Antes e acima de tudo, existe um mandamento essencial. É a essencialidade, na minha opinião, do psiquismo. Senão, não dá para entender a turbulência do espírito humano. Não dá para entender de onde nós viemos, onde é que nós estamos e para onde nós vamos. Está lá registrado. Seja para Moisés ou para Jesus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Às vezes eu acordo de manhã e tenho preguiça de tomar banho. Sabe? Eu vou fazer assim, eu vou lavar o rosto e coisa e tal, e está de bom tamanho. Aí eu penso: não, mas não posso. Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, o mínimo que eu tenho que fazer é cuidar de mim mesmo. Depois, cuidar das minhas coisas. Depois, cuidar da minha horta. Depois, cuidar do meu consultório, dos meus pacientes, da minha família, dos meus amigos, da minha cidade, do meu país, do meu mundo. Porque se eu fui feito à imagem e semelhança dele. Jacó, Respondi para você? respondeu. Jacó, quando meu pai Diga. morreu Sim. com 59 anos e 11 meses, e eu tinha 37, 38 anos. Eu escrevi um texto que eu mantenho escondido, texto muito íntimo, muito pessoal, chamado A Fundação do Pai. Mas um dia desse eu li esse texto para a Isabel, ela ficou comovida. E o texto defendia, basicamente, que a paternidade é uma fundação, né? É uma fundação que se repete, que é cíclica, e é meio Heráclito de Éfeso, né? Qual é a herança e qual é a lembrança que você tem de seu pai? É óbvio que eu tenho a impressão que você quer que eu conte a lembrança do meu pai, que para mim é a mais tocante e comovedora. Mas antes eu diria para você, Neumann, eu sei que eu aborreço muita gente quando eu digo isso, viu? Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Talvez a única coisa que nos sobra nessa vida é um pedacinho de compromisso com a verdade. O único homem que me ensinou alguma coisa na vida, José Neumann e Pinto, foi o meu pai. Meu pai era semi-analfabeto, mas você não imagina a cultura genuína, autêntica, espiritual que aquele homem tinha. Ele me ensinou a arte de viver. Mas a lembrança que mais me toca do meu pai foi uma vez. Eu tinha coisa de uns 16 anos. Você sabe, quando a gente tem 16 anos, a gente acha que tem que ir embora da casa dos pais. E eu virei para o meu pai, para minha mãe, e disse: eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou morar no Rio. Eles sempre me apoiaram, disseram: então você vai, filho, vai fazer o quê? Eu fiz a minha malinha, fui até a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em Juiz de Fora, entrei no trem, meu pai fez questão de levar a mala, e eu me lembro dele acenando com lenço, enquanto o trem ia embora.
Essa é a imagem mais comovedora que eu tenho dele. E sua mãe? A imagem mais comovedora que eu tenho da minha mãe foi aquela do dia da morte dela. Num sábado de manhã, eu contei essa crônica, escrevi essa crônica, foi publicada no seu jornal, no Estadão, viu? Essa crônica que eu vou contar agora para você. Num sábado de manhã, minha mãe estava com muitas dores e quiseram chamar a ambulância. Disseram, não, vamos chamar a ambulância. Minha mãe disse, eu não quero ambulância nenhuma. Eu quero que chame meu filho. E eu sempre tive uma experiência na área de psicologia de trabalho corporal. Trabalho com as mãos, sabe? É um trabalho do Reich, que eu parei depois, há muitos anos, não quis mais fazer, por uma série de razões que não importa agora declinar, eu resolvi não fazer mais. Mas quando eu vi minha mãe com muitas dores, eu falei, bom, eu vou fazer agora esse trabalho para ela. E eu fiquei durante 1 hora fazendo o trabalho. Mas depois de meia hora, ela virou para mim e eu vi que ela já estava aliviada. Mas eu pensei comigo, foi alguma coisa que veio, rapaz. Eu pensei, é a última vez que eu vou ter oportunidade de fazer carinho nela. Aí eu parei de fazer a massagem e fiz carinho. Até que chegou uma hora que ela disse, meu filho, toda a dor foi embora. Essa frase é a frase mais gratificante que eu ouvi na minha vida como psicólogo. É uma frase belíssima, materna. Agora, você, afinal de contas, é mineiro. O que é que significa? Uai. O que é que significa ser mineiro? Para mim, mineiro significa uma porção de coisas. Em primeiro lugar, eu não quero te aborrecer, nem quero te agredir, não quero brigar com você. Mas Minas é outra coisa. Eu vou dar uma ideia para você. Às vezes eu pego o automóvel, pego uma estrada qualquer, e quando eu adentro Minas, mesmo que não tenha nenhuma sinalização, eu já sei que eu estou em Minas. Não me pergunte como, mas eu sei que eu estou, cara. Minas é isso. Minas Gerais é mistério. Eu costumo dizer que tem 2 lugares no mundo que eu acho que a gente entra numa intimidade com Deus, que é uma intimidade quase física e corporal. É Jerusalém e Minas Gerais. São os 2 lugares onde eu tive essa sensação. Sempre tive, desde menino, quando eu estou em Minas Gerais, a sensação que eu tenho é dessa presença. Tanto Quantos quilômetros de montanha você caminhou? Porque dizem que o mineiro é sábio e prudente, porque caminha na montanha e fica conversando. Quantos quilômetros de montanha você caminhou e conversou para se sentir um mineiro de verdade? Dizer assim, eu sou mineiro, sim, senhor. Me orgulho disso, sou. Olha, eu posso te dizer o seguinte, Neumann. Quando eu fui convidado para fazer uma conferência na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres, um médico brasileiro, aliás, um grande médico brasileiro, o Alberto Dutra, ele chegou para mim e disse assim, como é que você está se sentindo, rapaz? Você que nasceu lá, moleque pobre, filho de imigrante judeu e Juiz de Fora, falando agora para o auditório científico da mais alta importância do mundo, na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. Eu virei para ele e disse, eu estou emocionado, mas menos do que eu estava quando eu fui falar na Câmara Municipal de Juiz de Fora.
porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo que você queira imaginar. Para mim, a capital do mundo é a minha cidade, a cidade onde eu nasci. É aquela cidade que fica no meio de montanhas. Você falou das montanhas, ela fica ali no meio das montanhas. Uma vez eu escrevi, Neumann, que quem nasce em Juiz de Fora ou fica louco ou vira poeta. Mas é mineiro ou é carioca? Quem nasce em Juiz de Fora é mineiro ou é carioca? Não, é mineiro, rapaz. Isso é conversa de invejosos. O pessoal de Belo Horizonte, o pessoal do subúrbio de Juiz de Fora é muito invejoso. Então, eles vêm com essa conversa. Eu até morei no Rio de Janeiro, morei na rua Arthur Bernardes, 48, numa Do pensão Catete. durante muito tempo. Pertinho do Palácio do Catete. Pertinho do Palácio do Catete, e, por sinal, Neumann, tem um episódio aí que eu faço questão de relatar, porque, em termos de psicologia de massa, é extraordinário. Foi assim, uma madrugada, eu acordo de manhã com um barulho tremendo. Aí viro para um amigo meu lá da pensão e digo: que diabo que está acontecendo? Ele falou: você não está sabendo, rapaz? Getúlio se matou. A rádio acabou de dar notícia faz pouco tempo e o povão está saindo na rua. E aí você ouvia dezenas de milhares de pessoas. Eu fui para a rua Arthur Bernardes, vinha gente descendo os morros e gritando: Getúlio, Getúlio, Getúlio. A impressão que dava é que o Brasil estava vibrando. E o dia antes, todos os jornais exigiam a renúncia de Getúlio, a deposição do Getúlio. E ele pega e escreve aqueles bilhetes que você conhece, dramático, né? Embora Getúlio sempre teve, desde jovem, né, uma índole, uma vocação de morte. Tem aquela história, né, de que ele teria matado um colega no colégio militar quando garoto, né? E Getúlio foi uma personalidade muito complexa. No diário ele revela muitas ideias de se matar ao longo de todo o diário, publicado pela filha, pela neta, aliás. Exatamente. E era também... Eu vou ter que falar, caramba. Você faz umas provocações, eu vou ter que falar. E, de certa maneira, como muito político brasileiro, de alguma sorte, eu vou usar... se alguém amanhã quiser me acusar, eu vou dizer que foi uma licença poética. Era também um assassino. Quanta gente foi morta por causa da ditadura do Getúlio. E, não obstante isso, o senhor Luiz Carlos Prestes, mesmo depois do episódio da mulher dele, Olga, ser mandada pela polícia de Getúlio para a Gestapo e morrer no campo de concentração, foi dar a mão para o Getúlio, né? Mas, enfim, isso faz parte para aquela área tão estranha, surrealista, do humor negro da política brasileira, né? Ô, Jacó, me diz uma coisa. Aí você veio para São Paulo, você estava na rua Arthur Bernardes, no Rio, viu a onda do Getúlio e tal, e veio para São Paulo. Por quê? Por que é que você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo porque os pais da minha mãe, o meu avô era rabino aqui em São Paulo, sabe? E a minha mãe queria morar em São Paulo. Essa foi a razão principal. Mas havia uma outra razão. Eu tinha começado a servir o Exército em Juiz de Fora, no 12º Regimento de Infantaria. E lá eu tive um problema sério, embora fosse antes de 64, viu, Neumann? Eu tive um problema sério, porque tinha um oficial lá, eu prefiro não declinar o nome, eu prefiro não declinar o nome, não. Mas ele era um sujeito esquisito. Eu tinha feito parte da União da Juventude Comunista. E eu tenho um caso muito curioso. Eu sou o sujeito que menos tempo na vida
fui comunista. Eu fui comunista por um dia. Eu entrei de manhã, convidado pelo Peralva de Miranda Delgado, que depois foi reitor da universidade lá no Rio, e fui expulso à noite, no mesmo dia. Por quê? Porque as tropas russas tinham invadido a Tchecoslováquia. Eu fui na reunião da UJC e eu protestei. Eu era muito ingênuo. Eu disse, mas como assim? Como é que a Rússia invade a Tchecoslováquia? E eles me expulsaram. Só que esse oficial era mal informado. Provavelmente, no relatório dele, constava que eu ainda era da UJC e ele ficava criando problema, perseguindo. Eu peguei e me transferi aqui para São Paulo e vim para o 12º Regimento de Infantaria, acabei caindo aqui e fiquei servindo sob o comando do saudoso coronel Euríale, depois general Euríale de Jesus Erbini, onde eu fiz um projeto de serviço social no Exército Brasileiro, que realmente é um motivo de orgulho para mim, não é? Porque é uma perspectiva, uma ótica humanizada que visa proteger as famílias dos soldados e dos sargentos do nosso Exército. Ô, Jacó, Diga. você foi comunista e é sionista? Eu não estou entendendo, né? Isso não se exclui, não? Aí uma coisa não exclui a outra? Então, essa colocação sua eu acho perfeita. Você disse, você foi comunista e é sionista, eu não estou entendendo. Comunista por um dia, mas foi. Eu entendo muito menos do que você, porque eu não entendo a história. Tem muita gente que chega para mim e diz, mas como é que você foi comunista e você é sionista? Porque eu não sou sionista, não. Não. Eu sou sionista radical. Porque tem gente que chega para mim e diz, você é sionista meio de esquerda? Não sou, não. Eu sou sionista radical. O Estado de Israel é uma dívida que a civilização tem com o povo judeu por milhões de pessoas que foram mortas. É uma conquista extraordinária. É um país modelo democrático. Jacó, e quando você chegou em São Paulo? Quem quer fazer boicote contra o Estado de Israel não é nem de esquerda nem de direita. É criminoso. Ô, Jacó, e você chegou em São Paulo, vindo lá do Juiz de Fora, depois passando pelo Rio, caiu nessa selva de pedra. Como é que foi o impacto da selva de pedra sobre você? Foi tremendo, porque o meu avô, o Neumann, ele era um rabino, mas ele era um rabino esquisitíssimo. Por exemplo, eu não sei falar hebraico. É claro que eu não sei falar hebraico. Eu não estudei em colégio judeu, não tinha Juiz de Fora. E ele ficava aborrecendo minha mãe e dizendo, ô Fani, ô minha filha, você não criou um menino judeu. Ele nem hebraico não fala. O meu avô era xarope, cara. Esse meu avô rabino era xarope. Então, foi difícil, foi complicado, porque a minha mãe queria agradar o pai dela. E ela ficava meio constrangida comigo, né? Eu sempre fui um moleque rebelde. Eu sempre estava na contramão e continuo na contramão. Eu sei que eu ainda sou jovem, mas eu pretendo continuar na contramão. Isso aí. Escuta, fala aí. Jorge Luiz Borges diz, né, meu querido, eu sei quanto você gosta dele, que um cavalheiro só defende causas perdidas. Esse é o meu caso. É isso aí. Escuta. Diga. É o seguinte. Como é que você explica que você, que é um humanista, condenou criminosos nazistas à morte aqui no Brasil? É verdade isso? Não é, né? Como é que é, Condenou ou né? não condenou? Como é que é? Você ordenou ou ordenou a morte de nazistas refugiados no Brasil?
A gente deu uma mãozinha. Estão queimando no inferno, Neumann. Uma mãozinha. Eu consegui, Uma mãozinha. eu coloquei um pouquinho de lenha na fogueira, viu? É, né? Você Como é que você botou descobriu isso? uma rachazinha de lenha, né? Quem é que te contou isso? Ah, não conto, não. Escuta, agora, Diga. eu sou teu amigo há muito tempo e eu convivo com uma amizade muito bonita, uma admiração filial muito bonita que você tem em relação a um herói da democracia, que é o Marechal Henrique de Teixeira Lott, Henrique Dufres de Teixeira Lott. Agora, você, amigo do Lott, votou no Lott, fez campanha para o Lott, mas também era amigo do Jânio. Eu me lembro, eu era menino, eu tinha 9 anos, né, na campanha, e eu me lembro do meu tio e do meu médico, meu primeiro oculista, que era meu primo, com uma vassourinha, né? E o outro lado era com uma espadinha. Então já tinha aquela tal da polarização. Lott e Jânio. Como é que você, sendo um admirador tão fervoroso do Lott, foi um amigo tão grande do Jânio Quadros? Bom, a história foi a seguinte. Eu fui presidente do Comitê General Stoll Nogueira pró-Marechal Lott. Acompanhei o Marechal pelo Brasil, muitas vezes com Ulisses Guimarães e com a Edna Lott. Ulisses Guimarães foi na inauguração do comitê no meu escritório de advocacia, no Bom Retiro. Tem muita coisa disso contada na biografia do Wagner William, dessa minha participação. Acontece que, quando o Marechal perdeu a eleição, passaram-se alguns anos e o Jânio, por acaso, foi dar uma entrevista para a Xênia Bir, e a Xênia me convidou para debater com o Jânio. Nós conversamos e eu fiz uma pergunta para o Jânio. Havia uma espécie assim de boato que dizia que o Jânio era um sujeito muito Dom Juanesco, era um Dom Juan, conquistador de mulheres, embora fosse considerado um sujeito feioso. E eu fiz uma pergunta, como psicanalista, eu sou um sujeito impertinente, e eu disse, mas, presidente, o senhor prevaricou? E ele deu, com aquele sotaque característico, peculiar dele, ele disse, essa pergunta eu vou lhe responder no seu consultório, professor. Daí nasceu uma amizade muito grande que o Gabriel Quack, na biografia do Jânio, relata, inclusive publicando muitas cartas que o Jânio me mandou. O Jânio, inclusive, participou de um grupo de psicanálise comigo, tentando ficar no anonimato. É claro que não conseguiu, porque ele entrou no grupo, todo mundo reconheceu. Agora, eu tinha uma profunda amizade e admiração pelo Jânio. E eu faço questão de dizer o seguinte, quando alguém faz essas afirmações simplistas relacionadas com a iconoclastia, que é muito característica, infelizmente, da nossa sociedade, eu fico com o pé atrás. Eu participei de grupo com José Maria Crispim, que chegou a cogitar de dar um golpe contra o Jânio Quadros. E hoje eu reconheço que tudo isso fez parte da formação, é um romance de formação da história sociológica do nosso Brasil. Esse Brasil famélico, com gente morrendo nessa pandemia, gente com medo, desesperada, com problemas mentais. O Brasil, nesse momento, passa pela maior crise de nevrosidade que você possa conceber, Neumann. Eu vejo isso no meu consultório o dia inteiro. E nada, não é só o Brasil, não, é o mundo inteiro que está vivendo esse processo. Não é? Agora, eu me lembrei de uma coisa que você falou do anonimato do Jânio. Quando eu era adolescente, você já era uma pessoa, você é mais velho do que eu, 28 anos, né? Um dos meus livros favoritos era Eu e o Governador, de Adelaide Carrara. E sim.
Como é que chamava o grande advogado que fez Pedro Horta? Não, não. O Saulo, como é? Não, Saulo Ramos. Saulo Ramos, meu querido amigo, grande advogado, conta no livro, né, que... Aliás, o Flávio estudou bastante a obra do Saulo Ramos, viu? Então, e o Saulo escreveu no livro dele de Memórias, que é uma brincadeira com o Código da Vida, não me lembro mais direito o título, mas que o Jânio, através do Saulo, que era advogado do Jânio, processou a Adelaide, e a Adelaide foi ao juízo, e o juízo... o Saulo conta que, quando ela chegou, belíssima, perfumadíssima, sentou, aí o juiz disse, de pé, na minha vara, puta não senta. Aí bom, aí no fim fizeram um acordo que ela ia ter que tirar o nome do Jânio. E o juiz perguntou, quem foi que escreveu esse livro? Ela disse, fui eu. Aí o juiz disse, leia aí o Rubeirinho, leia aí o... Aí ela começou a chorar, teve que dizer quem é que escreveu. Mas a verdade é que eu brincava muito com o Saulo, porque eu dizia o seguinte, não adiantou nada. Eu tinha 10 anos de idade na Paraíba e sabia que era o Jânio. Tirou o nome do Jânio, ficou no anonimato com aquela linguagem que o jornalista que escreveu para ela reproduziu com tanta fidelidade, né? A linguagem do Jânio. Então, todo mundo, eu sabia que era o Jânio, eu era menino, já sabia que era o Jânio. Então, o Jânio ficar anônimo seria uma coisa realmente impossível, né? Escuta, impossível. Você falou de sua ida para o programa da Xênia Bia, me lembro muito da Xênia Bia, na TV Bandeirantes, era? Sim. E qual era o que é que você... qual era a relação que você tinha com a televisão? Televisão é o contrário do escritório, do consultório do analista, porque o seu consultório é o respeito sacerdotal, né? A mulher devia saber isso. A mulher não, o cara que escreveu na Folha lá, devia saber que todo psicanalista é um sacerdote, por vocação e por ofício. E, no entanto, você expunha lá na TV as mazelas da alma das pessoas, não é verdade? Você sabe que teve uma época que o pessoal disse que 3 Gs revolucionaram a televisão brasileira. Era o Gaudêncio, o Gaiarsa e o Goldberg. Nós tivemos coragem de desnudar a ideia de que psicologia é algo desacralizado, misterioso e que tem que ficar entre 4 paredes. Não é verdade. A saúde mental é algo que tem caráter social, que precisa ser exposto. O Sérgio Dávila escreveu uma vez uma crônica a respeito da denúncia que eu fiz sobre a morte do Tancredo Neves, e ele publicou na Folha de São Paulo, o título era O Dono do Divã, no qual ele dizia exatamente o que você acabou de dizer. Eu tive coragem, eu comecei com a TV Tupi, ainda quando eu estava fazendo militância forense como advogado. Eu acompanhei durante décadas a televisão. Pouco a pouco, eu fui me incompatibilizando. Ou a televisão foi se incompatibilizando comigo. Porque você há de convir que eu tenho uma linguagem desaforada, como você também tem. Como todo intelectual livre tem que ter. E nós sabemos que a cultura de massa, ela nivela de uma maneira horizontal. E eu devo dizer para você que eu realmente, definitivamente, eu não nasci para ficar de 4, nasci para ficar de pé. É isso aí. Então, eu me lembro, por exemplo, que eu dei uma entrevista para o Jornal de Geneve, na Suíça, e, a partir daí, uma televisão, por exemplo, me colocou no Livro Negro. Porque eu disse coisas que no arco da velha. Escuta. Do mesmo jeito que eu costumo dizer, eu criei lá na USP o curso de Psicologia e História. Enquanto eu estive lá, o curso existiu, agora não tem mais. Fiquei 2 anos lá. E lá eu disse que a história é órfã da verdade.
Outra coisa incompatível com a psicologia deveria ser a literatura, mas você é um literato com sucesso no exterior, né? Como é que é esse casamento de psicologia com literatura? Aliás, muito mais no exterior do que no interior, né? Porque eu estou com um livro agora, aliás, está aqui, ó, aqui, o Golem, que tem versão polonesa, espanhola, inglesa, hebraico e português. E eu não vou lançar, não, viu? Não vou lançar esse livro, não. Não vou lançar, não. Estou decepcionado, desanimado com essa ideia de livro aqui em termos de Brasil. Eu agora, daqui para frente, eu vou editar 30 livros. Vou dar um para o Neumann, o outro para o Dionísio, o outro para o Márcio Chaves, aí o economista, que é um sujeito que está pensando no Brasil, um Brasil pós-pandêmico, e mais uma meia dúzia de amigos aí, e que gostam de mim, gostam de ler, coisa e tal, e vai ficar por isso mesmo. Agora, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, a minha obra tem sido comentada, discutida e coisa e tal. Sei lá o que diabo que é, né? Eu acho que a gente é meio autofágico nisso, viu, Neumann? Santo de casa não faz milagre. E muito menos pecador como eu sou, né? Agora, e essa mistura que você faz de psicologia, direito, serviço social, como é que dá certo esse belê aí, esse melê, seu Jacó? Veja bem, cada vez mais, a mim me parece que aquela ideia de especialização ela é importantíssima, desde que seja paralela a uma ideia de universalidade. Eu costumo dizer que eu sou especialista no todo. Eu vejo a condição humana por inteiro. Serviço social. Por que eu fui fazer serviço social na PUC? A minha preocupação com a miséria, com a fome, num dos países mais ricos do mundo. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Nós não podemos admitir isso. É um pecado. Cada um de nós há de ser cobrado um dia. Aqueles que ficarem em silêncio. Então, eu fiz serviço social por isso. Direito por uma preocupação permanente com a ideia de justiça. E psicologia para entender o desencontro do indivíduo com ele mesmo. A dificuldade absoluta da gente aceitar as turbulências internas, as nossas angústias e as nossas faltas. Porque cada um de nós, quando a nossa mãe nos parteja, ela espera um anjo. Mas, infelizmente, de outro lado, cada um de nós tem um daimon, cada um de nós tem um demônio. E essa combinação de anjo e demônio em conflito permanente na nossa personalidade sempre me intrigou. Daí essa vontade de entender, através da psicologia, um pouquinho da condição humana, do significado, do sentido. E cada vez mais, Neumann, para mim fica meio que óbvio que isso que a gente chama de vida é uma parcela mínima da grandiosidade da alma. Por exemplo, quando você falou do seu pai, rapaz, você acredita? Eu não sou espírita, viu, velho? Eu sou judeu. Mas eu senti seu pai, cara. Vou lhe mandar o texto. Agora, olha aqui, eu queria que você me interpretasse o fenômeno que sempre me fascinou. Tancredo de Almeida Neves foi meu amigo. Frequentávamos um restaurante do Hotel Othon, na Praça do Patriarca. Roberto Guzmão, Mauro Guimarães, Tancredo e eu. O Tancredo é fascinante quando aceita a missão de ser primeiro-ministro no parlamentarismo de Fancaria dos Militares em 61
que foi derretido pelo movimento do Brizola. Depois ele consegue derrotar Ulisses, que queria eleição direta, e o Franco Montoro, que queria ser o presidente, e ele foi o presidente da unidade, da união, o presidente que não se realizou, e foi a maior frustração do Brasil. Foi a dor mais profunda. Eu acho que, não sei se você concorda, mas você teve a oportunidade, como sociólogo, como advogado e como psicólogo, de testemunhar a maior comoção de saudade, de nostalgia, de desesperança da história política do Brasil, que foi a morte de Tancredo Neves. Como é que você participou dessa tentativa de explicar esse nó? Jacó Pinheiro Goldberg. Quando eu soube... Bom, em primeiro lugar, a minha relação com Tancredo Neves, ela se aprofundou quando eu fui convidado pelo Orestes Quércia para dar um depoimento na CPI da violência urbana no Senado Federal. Eu fui lá para Brasília e o Tancredo participou da sessão, foi uma sessão que a Lia Junqueira me convidou, eu era presidente da Comissão Nacional de Direito do Menor. E eu, conversando com o Tancredo, teve um momento que ele me disse qualquer coisa do gênero assim, daquela forma mineira que ele tinha, ele disse: "Ô Goldberg, eu nasci em São João del Rei e você em Juiz de Fora, mas eu sei que nós temos a mesma preocupação em mudar o Brasil." Mais ou menos isso. Saindo do banheiro no Senado. Nós tínhamos ido para o banheiro mijar. Saímos do banheiro e ele me disse isso. A partir daí, a gente criou um certo vínculo. Quando eu fiquei sabendo que ele estava muito doente, eu peguei o avião e fui para Brasília. Chegando em Brasília, eu tive uma conversa com alguns médicos, eu prefiro não declinar os nomes, e eles me disseram: "Tancredo vai morrer, Goldberg. Essa conversa de que ele vai resistir não é verdade." Eu peguei e conversei com o pessoal da Folha de São Paulo. Perguntei se eles topariam acolher uma denúncia. E fiz a denúncia através da Folha de São Paulo. E quando ele estava aqui no hospital morrendo, o Boni me telefonou e disse que a Globo estava fazendo uma matéria especial. E eu fui para a frente do hospital e dei uma longa entrevista que o teu pessoal pode agora consultar aí no YouTube. E eu termino com uma frase dizendo: "Somos todos Tancredo, que encarna nesse momento o conflito eterno de Eros contra Thanato, a vida contra a morte." E o Boni me telefonou logo em seguida e disse: "Jacó, você foi ouvido agora por dezenas de milhões de pessoas e você deu um alento de esperança." Eu sempre tive uma admiração muito grande por Tancredo. Ô, Jacó, nós estamos hoje na terça-feira, 30 de novembro de 2021, véspera do seu aniversário. Hoje é aniversário, sabe de quem? José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, também meu querido amigo. Veja que coincidência, eu acabo 86 anos. 86 anos hoje. Mando um abraço. Mandamos aqui um beijo para ele. Faz tempo que o último almoço que nós tivemos, eu e o Boni trocamos confidências que, se fossem publicadas, ia mexer com a história do Brasil, hein, Boni? Isso aí eu vou pegar os dois, botar no meu programa e nós vamos contar. Ô, Jacó, você foi alguma vez vítima de preconceito racial? Várias vezes. Várias vezes. Eu só não usaria a palavra vítima, e eu vou te dizer por quê. Eu diria para você que muitas vezes que eu fui
eu diria para você, protagonista de episódios de conflito racial. Vítima, não. Vou te dizer por quê. Quando eu era moleque, na Rua Santos Dumont, tinha um bando, e eles, às vezes, no dia de malhar o Judas, eles iam lá para perto da minha casa e falavam: ô, judeu, não sei o quê, coisa e tal. E uma das vezes eu peguei a faca de cozinha da minha mãe, coloquei embaixo do paletó. Naquela época, o moleque usava paletó, viu? Né? Tá, eu cheguei a usar. Você chegou a usar. Eu peguei o facão e fui assim, dando a impressão que eu era um coitadinho, fui para a rua. Aí o moleque virou: ô, judeu! Peguei o facão, saí correndo atrás do moleque. Rapaz, foi uma correria desabalada na Rua Santos Dumont com a Rua Espírito Santo, que criou lenda em Juiz de Fora. Foi a primeira vez que alguém deu facada em Juiz de Fora. Você é um precursor do Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou... Mas não, Jair Bolsonaro. Ei, Juiz de Mas Fora, o que eu escuta posso aqui. dizer para você é que foi a maior lição da minha vida. Eu descobri que não tem antissemita que resista a um facão. Ao facão da mamãe. Ao facão da... Não tem, rapaz. Não tem. Não tem. Por falar em antissemita, o antissemitismo nasce da imbecilidade histórica da atribuição ao judeu da morte de Cristo, que era judeu. Como é que você interpreta a paixão de Cristo? Aliás, eu entrei com um processo contra a cidade de Oberammergau, na Alemanha, por causa da paixão de Cristo. E diga-se de passagem que o Papa Bento, que na época era cardeal de Munique, foi favorável, como também aqui o jornal Eclésia, da Igreja Católica de São Paulo, apoiou a minha petição. Entrei com processo na Alemanha para que fosse retirado dos autos da paixão qualquer referência antissemita. Mesmo porque está escrito na coroa que os soldados romanos colocaram: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Só um cretino ou um sujeito de má fé pode alterar o fato de que o invasor da Palestina era o Império Romano. Pôncio Pilatos condenou a crucificação, que é uma pena característica do direito romano, porque a pena judaica de morte era lapidação, era matar com pedrada. Destinada a adultos. Exatamente. Ô, Jacó, diga. Se o Brasil deitar no teu divã, o que ele te diria? Eu diria: aprenda a se amar. Essa ideia do self-hate, de odiar a si mesmo, tem que ser superada. Nós somos um país privilegiado, nós somos a grande potência do século XXI. Um país extraordinário, com um povo maravilhoso, com recursos incríveis. Não vamos aceitar lição de nenhum país. Vamos criar uma cultura progressista e humanizada. Levanta do divã, cara. Divã é para sujeito passivo. Levanta do divã, levanta, gigante. E vamos criar um Brasil maduro, adulto e civilizado. E o Brasil deitou no divã? Eu diria para você, velho, que uma parte do Brasil tem deitado no meu divã. Presidentes da República, artista, jogador de futebol, operário. Mário Covas me pediu, eu levei o divã para a periferia, fiz um trabalho de comunidade de periferia, depois a política acabou, Mário Covas telefonou para mim chorando e disse: infelizmente, nosso projeto não vai prosperar. Me perguntou quanto era a verba, eu falei: que verba nenhuma, Mário.
E aí, numa entrevista na Rádio Globo, lá na Rua das Palmeiras, o Mário Covas disse: que trabalho extraordinário seu. E aí eu proponho, seja quem for eleito presidente da República da próxima vez, que tenha esse compromisso de tirar esse Brasil do divã e levar esse Brasil para a cena essencial da autoria, da maturidade. Nós temos que ser os autores da nossa história, da mesma forma que você faz aí todo dia, da mesma forma que eu tento fazer aqui. Já deitaram no teu divã, por exemplo, campeões como Ayrton Senna, Marcelinho Carioca, o Vitor Belfort, isso? Vitor Belfort. Quer dizer, você também é um especialista do esporte? Eu trabalhei praticamente com Corinthians, Palmeiras, no vôlei, com o Suzano, né? Suzano Report, atravessei o Brasil, tênis com a Vanessa Menga, sempre trabalhei, até hoje, de vez em quando aparece o pessoal de esporte aqui, ainda agora, um trabalho aí que eu fiz com o pessoal ligado a boxe. Eu gosto, sim, gosto muito de esporte, né? Sempre pratiquei muito artes marciais, né? A última vez que você esteve aqui nesse meu divã, você disse que a pandemia era nazista. E a AIDS também era nazista? Boa pergunta. Quando a AIDS apareceu, eu fui convidado para fazer uma conferência no Emílio Ribas. Essa conferência, inclusive, está publicada com o título Não Me Deixe Morrer. Foi vertida para o inglês com o título Don't Let Me Die. E foi distribuído o texto no bairro do Castro, que é um bairro de maioria homossexual em São Francisco, nos Estados Unidos. É a história de um rapaz que me procurou homossexual e estava morrendo de AIDS. Era o começo daquela tragédia. E eu tive coragem de dizer que eu tinha certeza que a ciência e o esforço humano iria superar aquele desafio, porque não era possível que as pessoas morressem por amor, uma doença que contagiava através de uma relação erótica. E, graças a Deus, hoje a AIDS é uma doença crônica. Então, eu acho... Eros e Tânatos trabalhando juntos. E eu acho que uma doença... Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo defendendo a tese de que esse vírus, a Covid, é nazista. Por que é nazista? Porque ela mata por sufoco, do jeito que eles mataram os judeus no campo de nas câmaras de gás. Ela mata por sufoco, o sujeito morre por falta de ar. Você quer coisa mais nazista do que isso? Ô, Jacó, diga. Você sabe que todo psicólogo, todo psicanalista tem que passar pelo divã para ser um de verdade. Sim. E você já passou Sim. pelo divã do Brasil? Você quer o Brasil no seu divã, mas você passou pelo divã do Brasil? Dezenas de anos. Dezenas de anos. Eu fiz psicanálise coisa de com uns 40 anos e faço questão de render homenagem àquele que foi o psicanalista que, sem dúvida nenhuma, me ajudou mais a me entender, que foi o Paulo Gaudêncio. Uma saudade imensa desse grande psicanalista e corintiano. E qual é o diagnóstico do Brasil e o prognóstico do paciente? O diagnóstico do Brasil é a dificuldade do ser humano conviver com a grandeza. De um lado, todos nós aspiramos o sublime e o grande. De outro lado, o abismo nos convida. Esse é o diagnóstico, este é o conflito, uma tendência melancólica que o Brasil precisa superar. E o complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues? Mais ou menos. Aliás, você falou em Nelson Rodrigues,
você sabe que uma vez eu trouxe o Nelson Rodrigues para São Paulo, porque eu tinha trabalhado com o Samuel Weiner, e eu trabalhei na Última Hora do Rio e trabalhei quando ele tinha um jornal aqui, em Pinheiros, chamado Aqui São Paulo, um semanário. Isso já no fim da vida, sabe? E, bom, o Nelson Rodrigues, para mim, foi um dos grandes escritores brasileiros, e nós sabemos que muito polêmico, por causa das posições políticas dele, pois está uma vida também muito trágica, né? Mas um grande escritor. O Jacó, Diga. já que você é sacerdote, a pessoa precisava saber disso, né? Uma senhora, né, que escreveu dizendo que você não era sacerdote, não podia falar de religião. Foi a senhora ou foi um senhor? Não, então, foi... Diga. Foi um jornalista, seja de que sexo for. O altar tem lugar no mobiliário? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Se o altar tem lugar... No mobiliário da família brasileira? Bom, essa pergunta sua, na minha opinião, é a pergunta fundamental que eu gostaria de ouvir. Eu queria que você soubesse que todo o meu compromisso profundo, interno, é com a ideia da eternidade, a ideia de que nós nascemos, morremos como parte de um processo eterno. Eu estou convencido de que isto aqui, esse corpo aqui, 70 quilos de carne, tendão e osso, isso aqui é desimportante. O importante é a alma, o espírito, a paixão e o mistério. Porque esses são os vestibulares que permitem que a gente adentre no sonho do eterno. Jacó, Rivotril ou psicanálise? Não entendi. Rivotril ou psicanálise? O Brasil. Eu diria para você que, às vezes... O Brasil é eterno. Para o Brasil, você disse? É. Para o Brasil é eterno. Para o Brasil. Para o Brasil é eterno. O Brasil, seu paciente, e você é paciente do Brasil. Eu acho que, às vezes, eu acho que é necessário muita psicanálise, mas é necessário muito Rivotril para nós superarmos principalmente esse clima de medo, de pânico que foi instaurado na contingência humana. O ser humano já nasce com medo, porque nós somos frágeis e vulneráveis. E esse clima pandêmico que foi criado, esse é tema para outra entrevista com você, se você me der a chance. Vamos ter. Isso precisa ser resolvido. Diga. Nós precisamos encerrar, e aí eu queria saber de você o seguinte: 88 são 2 infinitos de pé. Que tal ver o infinito de pé, Jacó, 2 vezes? Meu caro, você estava falando da eternidade, me obrigou a fazer essa pergunta para concluir. Eu posso dizer para você o seguinte: muitas vezes na vida, em várias circunstâncias, eu me defrontei com a ideia da morte. No trabalho, por exemplo, que eu fiz no Hospital do Câncer, quando eu criei lá o serviço de psicologia, e em várias oportunidades. E eu quero dizer para você, com tranquilidade, que, para mim, a ideia da morte me reporta a Peter Pan, que disse: deve ser uma tremenda aventura. Grande Jacó, tê-lo entre nós por mais 2 infinitos em pé é a minha missão, é a minha tarefa. Muito obrigado por tudo que você nos ensinou nessa conversa mágica aqui, que normalmente eu publico 2 dedos de prosa no sábado e no domingo. Mas esse domingo, 2 dedos de prosa, está sendo publicado no dia 1º de dezembro, que é o dia em que o Jacó viu 2 infinitos de pé. 1º de dezembro de 2021.
Parabéns, Jacó. Parabéns a nós que convivemos contigo. Muito obrigado. Para você, para o rei Arthur e para a Isabel. Obrigado, querido.